Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi para a cruz em alma, corpo e espírito, para redimir o homem nessas três dimensões. A cruz é o centro do plano da salvação para o espírito, a alma e o corpo do ser humano. Você é curado. Tome posse da sua cura hoje. Aproprie-se da sua saúde física e mental e desfrute da vida plena que Jesus morreu para que você vivesse. Olá, meus amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo desta série incrível Jeová Rafá. Hoje nós vamos ao 9º vídeo. São 9 vídeos que estão aí gravados para que você entenda mais sobre cura, para que você receba a sua cura, para que você entenda sobre esse assunto, para que você tenha fundamento e conhecimento para ministrar a cura na vida de outras pessoas. Bem, mas antes de começar, eu peço que você compartilhe esse vídeo agora. Clique aí em compartilhar e compartilhe pelo menos com 5 pessoas que precisam ouvir essa palavra, que precisam realmente de cura, seja ela física, emocional ou qualquer outro tipo. Tá ok? Outra coisa que eu queria falar para você. O tema hoje desse 9º vídeo é a nossa confissão. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre o poder da confissão. Se você não assistiu, nós temos aí uma série no canal chamada Embaixo do Seu Nariz, que virou um e-book embaixo do seu nariz. Então nesse e-book eu coloco o melhor sobre o poder das palavras, o poder da confissão e também como colocar isso em prática. O link está aí na descrição desse vídeo. Então se você quiser adquirir baratinho o e-book Embaixo do Seu Nariz, vai ajudar muito nesse tema que nós vamos abordar hoje, tá ok? Então o tema hoje é a nossa confissão. Muitas pessoas, meu irmão, minha irmã, não recebem o que pedem, não recebem o que se apropriam, sabe por quê? Porque falta entendimento sobre confissão. Lá em Hebreus 3:1, o recebimento de Cristo em nossa vida é chamado confissão. A palavra grega traduzida como confissão é traduzida como professar. E o que isso significa? Essa palavra grega em particular significa dizer a mesma coisa. Então, confessar ou professar é dizer a mesma coisa. Vai pegando a chave. Isso diz respeito a crer e dizer o que Deus declara sobre nosso pecado, nossas enfermidades e tudo mais incluído na obra consumada da cruz. Na verdade, a confissão é uma afirmação de uma verdade bíblica que nós abraçamos. E confessar é simplesmente crer com o nosso coração e repetir com os lábios as declarações de Deus em relação a quem somos em Cristo Jesus. Anota aí, crer no nosso coração e repetir com os lábios as declarações de Deus em relação a quem somos em Cristo. Isso é confessar. Em 1 Pedro 2,24, o Espírito Santo diz assim: pelas suas feridas fostes sarados. Então nós devemos crer na mesma coisa e repetir isso continuamente. Quando afirmamos a palavra de Deus, conforme diz em Jeremias 1,12, Ele a cumpre. Então, a confissão é a forma pelo qual a fé se expressa. E nós temos um sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:1 diz:
Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Aqui nós somos instruídos a considerar a Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Agora, como o nosso sumo sacerdote Jesus age em nosso favor? Ele age de acordo com as Escrituras. Paulo disse que pregava a palavra da fé. Lá em Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E aqui é importante a gente entender a relação entre confissão e manifestação. Note o seguinte, que a confissão quer dizer a mesma coisa que Deus diz, é pela fé, ou seja, crer e confessar, antes de experimentar os resultados. E a ordem é sempre essa. Guarde isso para sempre. Crer, confessar, experimentar. Crer, confessar, experimentar. Com relação à nossa salvação, a confissão vem primeiro. Em seguida, Jesus, nosso sumo sacerdote, ele responde com um novo nascimento. A ordem dos fatores não é a salvação e depois a confissão, mas a confissão vem antes da salvação. Não existe salvação sem confissão. Fé, meu irmão, minha irmã, é agir de acordo com a palavra de Deus. E isso sempre coloca o poder de Deus em operação para cumprir a sua promessa. E o que devemos confessar? Atualmente, meu irmão, minha irmã, poucos cristãos reconhecem o lugar da confissão no plano de Deus, para que nos apropriemos das suas bênçãos. Onde quer que a palavra confissão seja empregada, muitas pessoas instintivamente pensam em confissão de pecados, em confissão das suas fraquezas, em confissão dos seus fracassos. E esse é somente o lado negativo dessa grande questão. A nossa confissão negativa de pecados foi apenas o primeiro passo para a confissão positiva para a salvação. A confissão, ela envolve o ato de crer com o coração e proferir tudo o que Deus nos ensina por meio das suas promessas. Nós fazemos a confissão para a salvação inicialmente, na forma do novo nascimento. Depois, na forma de todas as bênçãos prometidas a nós na palavra. Então o cristão ele deve agir em todas as fases da sua salvação, de acordo com o que ele já conhece. Nós devemos crer com o coração e confessar com a boca de acordo com a palavra da fé, como Paulo disse aqui. Ele pregou todo o conselho de Deus conforme diz Atos 20, 27. Ainda pregou as riquezas incompreensíveis de Cristo, Efésios 3, 8. E ainda em Atos 20, 20, disse que não deixou de anunciar e a ensinar publicamente nada que fosse útil. Tudo o que Cristo fez em seu sacrifício é propriedade exclusiva dos indivíduos para quem ele se ofereceu. Assim, meu irmão, minha irmã, no decorrer da nossa vida cristã, Deus deseja que nós creiamos com o nosso coração e nós declaremos com os lábios tudo aquilo que Ele diz que nós somos em Cristo Jesus. Nós não devemos ignorar nem negligenciar nossa condição em Cristo, pois ela é a base para os atos de fé que colocam o poder de Deus em operação, cumprindo a sua palavra em nós. Nós devemos confessar ou proferir no nosso coração: eu sou completo nele. Quando nós sabemos que Deus diz em sua palavra que Ele é o Senhor que nos sara, nós devemos crer nisso e confessar isso com os nossos lábios. E Cristo agirá como? Como nosso sumo sacerdote, para cumprir a palavra.
Nós devemos confessar que o Calvário foi a ação da nossa independência em relação ao que está fora da vontade divina. Nós devemos confessar que as nossas enfermidades, elas foram levadas por Cristo e que nós fomos redimidos da maldição delas. Conforme diz em Joel 3,10, diga o fraco, eu sou forte, pois o Senhor é a nossa força. E a nossa confissão, meu irmão, minha irmã, inclui, sabe o quê? A nossa confissão inclui toda a verdade das Escrituras, tudo que foi providenciado no sacrifício de Jesus, tudo que o seu sumo sacerdócio nos garante e toda a vontade de Deus revelada. É isso que a nossa confissão inclui. Nós devemos confessar que a nossa redenção é totalmente completa. O domínio de Satanás terminou, o Calvário nos libertou. Como os escravos, nós temos de crer que somos livres, com base no que já foi feito para isso, e não com base em nossos sentimentos ou nas evidências que nós experimentamos pelos nossos sentidos. E é importante você entender o significado profundo de remissão. Remissão é apagar todos os elementos do velho homem. Nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo em Cristo Jesus. E nós temos de confessar continuamente a nossa redenção do domínio de Satanás. Olha só, é importante isso. Nós não devemos dizer às outras pessoas que a nossa cura se manifestou totalmente antes que isso aconteça. Deus não nos ordena isso. Mas você pode afirmar a quem perguntar sobre a sua saúde: eu estou firmado na palavra de Deus. Ponto. Agora, o grande problema é a confissão errada. A confissão negativa, ela nos rebaixa. O que nós proferimos realmente nos controla. O que sai da nossa boca nos controla. E se a nossa confissão for negativa, ela vai nos aprisionar. Mas se ela for positiva, ela vai nos libertar. E muitas pessoas estão sempre compartilhando fracassos e a falta de fé. Elas têm um histórico de confissões negativas. Confessar a falta de fé aumenta a dúvida, que é um dos arqui-inimigos da fé. Todas as vezes que você confessa ter dúvidas e medo, confessa a sua fé em Satanás. E nega o poder e a graça de Deus. Você nega a cruz de Jesus. Provérbios 6,2 diz assim: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Olha só, quando nós duvidamos da palavra de Deus, é porque cremos em algo contrário a ela, não é? A confissão errada expulsa o Pai e acolhe Satanás. Nós devemos recusar qualquer relação com as confissões erradas. Quando nós reconhecemos que jamais iremos mais longe do que as nossas confissões, nós estamos prontos para deixarmos-nos ser usados por Deus. As enfermidades ganham campo em nossa vida quando nos orientamos pelo que dizem os nossos sentidos. Tá pegando as chaves? Os sentimentos e sintomas não têm lugar na esfera da fé. Confessar a enfermidade é como assinar um recibo de um pacote entregue por uma transportadora. Satanás então tem um recibo assinado por você, comprovando que aceitou a encomenda. Então não aceite nada entregue pelo diabo. Como diz Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. 1 Pedro 4,11, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Efésios 4:29 diz, somos exortados a falar somente aquilo que promova a edificação e dê graça aos que a ouvem. Nós não devemos, meu irmão, minha irmã, dar testemunho das obras do adversário, mas agir, falar e pensar pela fé. O Espírito Santo diz lá em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama,
se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Salomão ainda diz em Provérbios 23:7: como imaginou na sua alma, assim é. 2 Coríntios 10:4-5, o apóstolo Paulo nos ensina: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nós devemos destruir os conselhos que se levantam contra o conhecimento de Deus e dar lugar à palavra em nosso coração e em nossos lábios. É preciso ter a mente de Cristo. Jesus, ele se lembra de quando carregou sobre si nossas enfermidades, e o Espírito Santo nos adverte lá no Salmo 103, 2 e 3: não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Meu amado, minha amada, as transformações físicas e espirituais operadas por Deus devem vir a nós por meio da renovação da nossa mente, conforme diz Romanos 12:2. Isso implica que devemos apresentar os nossos corpos, ou seja, a sede ou o laboratório dos 5 sentidos, em sacrifício vivo, e sejamos transformados pela renovação da mente, para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe um princípio espiritual que poucos cristãos conhecem, que nós somos governados pelas nossas confissões. Pega essa. Somos governados pelas nossas confissões. Aquilo que nós confessamos com os nossos lábios realmente governa nosso interior. Coloque seus lábios para trabalhar a seu favor. Não permita que eles destruam a eficácia da palavra de Deus em sua vida. Alguns fazem a confissão certa, mas negam a confissão no coração. Dizem assim: a palavra é a verdade, mas no seu íntimo, mas ela não se aplica à minha vida. Agora pega essa chave aqui para você não esquecer. A confissão dos lábios, ela não tem valor se é repudiada pelo coração do homem. A palavra não tem valor se é repudiada pelo coração. Nós precisamos manter firme a nossa confissão, conforme diz em Hebreus 4,14: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Essa é a confissão da nossa fé na obra consumada da cruz de Jesus, na obra que Deus operou em Cristo. É uma instrução de Deus reter firme essa confissão. Mas Vinícius, reter firme do quê? Sabe do quê? Da absoluta integridade da Bíblia, da obra de Cristo em todas as suas fases, de que o Senhor é a minha força, conforme diz o Salmo 118:14. Eu devo reter firme a confissão de que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, conforme Isaías 53:4. E que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Isaías 53:5. Deus diz todas essas coisas e nós devemos crer e dizer o mesmo que Ele está dizendo. Nós temos de saber quais são os nossos direitos, de acordo com a palavra, para depois retermos firme a nossa confissão no tocante a cada direito nosso, abrir a boca e confessar. Quando você ouvir que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, sabe o que você faz? Retenha firme essa confissão. Quando você ler lá em 1 João 4,4, maior é o que está em vós do que o que está no mundo, retenha essa confissão. Nós temos que reter firme a nossa confissão em relação ao que Cristo fez por nós, para que essa obra possa ser feita em nós. Nós temos de reter firme a confissão da nossa redenção do domínio de Satanás. Nós temos que reter firme a confissão diante de todas as evidências contrárias, diante das circunstâncias ruins que vivemos.
O Pai declara que pelas pisaduras de Cristo fomos sarados. Nós temos de confessar o que Deus diz sobre a minha enfermidade e reter firme essa confissão. Eu tenho que reconhecer a veracidade absoluta dessas palavras, mesmo antes de ver qualquer mudança. Eu devo agir de acordo com essas palavras e agradecer a Deus pelo fato que Ele colocou minhas enfermidades em Cristo Jesus, da mesma forma que fez com meus pecados. A cura, meu irmão, minha irmã, sempre é uma resposta ao testemunho da fé. Algumas pessoas falham quando as coisas se tornam difíceis, porque fazem a confissão errada. A enfermidade, como o pecado, é derrotada pela confissão firmada nas Escrituras. Então coloque seus lábios para trabalhar. Encha os seus lábios com a palavra de Deus. Faça os seus lábios proferir o que Deus diz sobre a doença. E não permita que digam nada contrário às promessas do Senhor para você. Crer na palavra de Deus de todo o coração implica, sabe o quê? Despojarmos-nos do velho homem com seus hábitos de julgar pelas evidências dos sentidos, do que sentimos, das emoções, das circunstâncias. A fé diz que nós devemos considerar todos os sintomas contrários como vaidades vãs, como diz Jonas 2,8. E coloca a palavra de Deus acima dos sentidos. Nós falamos isso no vídeo anterior, sobre os sentidos. O nosso único problema é permanecermos em harmonia com a palavra de Deus, não permitindo que os sentidos tomem o lugar dela. Assim, meu irmão, minha irmã, nós cessamos de duvidar como Tomé, que só acreditou que Cristo havia ressuscitado depois de ter visto Jesus. Nós temos de entender as palavras de Cristo, que diz assim, lá em João 20:29, bem-aventurados os que não viram e creram. A palavra, ela é eficaz quando ela é exercitada com os nossos lábios. Com isso, ela se torna uma força sobrenatural. Então faça com que os seus lábios estejam em harmonia com a palavra de Deus. Cristo, como sumo sacerdote, por meio dessa função, ele supre todas as nossas necessidades a partir do momento que nós nascemos de novo. E aí, por que nós devemos reter firme a nossa confissão? Por quê? Porque Cristo é o grande sumo sacerdote. Porque Ele é o misericordioso sumo sacerdote. Porque Ele se compadece das nossas enfermidades. E Ele está vivo. Ele é por nós. Por isso, como diz Hebreus 4,16, Ele está sempre pronto a ajudar-nos. O nosso sucesso, meu irmão, minha irmã, está garantido porque Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Quando você confessa que é curado pelas pisaduras de Cristo e retém firme a sua confissão, enfermidade alguma pode prevalecer contra a sua vida. Agradeça a Deus louvando sempre que estiver diante de uma necessidade que já foi suprida na obra consumada da cruz e que lhe pertence. Fé é ser grato a Deus pela cura que ainda não se manifestou, mas que temos convicção que se manifestará. A confissão dos seus lábios, que cresce a partir da fé em seu coração, derrotará totalmente o adversário em todos os combates. Pode ter certeza. As palavras de Cristo em seu ministério terreno destruíram o poder dos demônios e libertavam os enfermos. E elas têm o mesmo efeito hoje quando cremos e confessamos isso com a nossa boca. Deus, Ele fará com que o seu corpo obedeça à confissão da palavra. Por quê? Para Deus nada é impossível, conforme Lucas 1,37. E ainda, aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Salmo 34,10. Se eu for ousado em dizer que tal afirmação é verdadeira e ficar firme nessa confissão, Deus mostrará
que ele cumpre a sua palavra. Nada vai tornar você uma pessoa firme e forte na fé mais rápido do que a tua confissão. Nada. Confesse primeiro no coração. Confesse em voz alta, dentro do seu quarto. Repita cada verdade várias vezes. Repita até que o seu espírito e suas palavras estejam em harmonia. Repita até que todo o seu ser esteja em conformidade com a palavra de Deus. As palavras de Cristo são cheias da presença dele quando agimos de acordo com elas. Nos enchemos da presença dele. E nós devemos obedecer a palavra da mesma maneira que obedecemos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Devemos confessar a Jesus Cristo como Senhor. Quando nós chegamos a Deus para recebermos a salvação, a confissão exige a nossa entrega ao senhorio de Cristo. Paulo diz em Colossenses 2,6: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Em Romanos 14,9 está escrito: foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então a apropriação da fé para o cumprimento de qualquer promessa divina implica na submissão ao senhorio de Cristo. Quando estamos reconhecendo Jesus como Senhor da nossa vida, sabe o que ele faz? Sabe o que ele é capaz? Ele é capaz de curar-nos, batizar-nos com o Espírito Santo, dar-nos a Zoe, que significa a vida abundante de Deus. Ainda, ele cria dentro de nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele toma a nossa condição aceitável diante de Deus. Ele manifesta a sua pessoa na forma de todas as bênçãos prometidas. Ele passa a ser a nossa força, a nossa porção, o nosso tudo. Ele nos dá o direito ao uso ilimitado do seu nome. Ele nos capacita a expulsar demônios em seu nome. Ele nos unge para a pregação do Evangelho. E ele nos capacita a impor a mão sobre os enfermos para que eles sejam curados, entre tantas outras coisas. Então, meu irmão, minha irmã, seu sucesso, a sua utilidade no reino serão medidas pela sua confissão e pela capacidade com a qual você retém firme, sob qualquer circunstância, essa confissão. Deus não pode ser maior aos seus olhos do que você confessa que Ele é. Diante de cada necessidade, confesse, conforme diz o Salmo 23:1: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui, antes de orar com você. Esse tema é um tema que eu amo demais e que Deus tem falado muito ao meu coração, sobre o poder da palavra, o poder da confissão, como confessar corretamente, como não confessar, como colocar isso em prática, como fazer isso algo habitual na sua vida. Por isso eu montei um material muito legal para você. Está no meu e-book embaixo do seu nariz, que está aí no link disponível na descrição aqui desse vídeo. Então clica lá e adquira, é muito baratinho e vai te ajudar muito nesse processo. Atrelado a ele também tem um curso chamado Poder da Confissão. E ainda você também pode participar de qualquer jornada aqui, que eu tenho várias jornadas que vão te ajudar na edificação da fé. Tá bom? Então, muito obrigado por estar aqui comigo. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado por esse momento, pelo teu amor e graça, pela misericórdia. Senhor, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos e irmãs cura divina. Eu declaro cura de qualquer tipo de enfermidade. Eu ordeno que todas as enfermidades vão embora agora em nome de Jesus. Sejam elas no corpo, na mente, nas emoções. Eu declaro a tua saúde, Jesus, na vida de cada um. Eu declaro, Senhor, que eles tomem posse de todas as bênçãos que já são deles através da tua obra consumada. Eu declaro vida, eu declaro saúde, eu declaro força, eu declaro sabedoria, eu declaro tudo o que eles já têm em ti, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Muito obrigado. Amo vocês em Cristo. Até o próximo vídeo.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi para a cruz em alma, corpo e espírito, para redimir o homem nessas três dimensões. A cruz é o centro do plano da salvação para o espírito, a alma e o corpo do ser humano. Você é curado. Tome posse da sua cura hoje. Aproprie-se da sua saúde física e mental e desfrute da vida plena que Jesus morreu para que você vivesse. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a Nova Aliança, em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado, em busca da verdade que vai te libertar, clique no link na descrição desse vídeo. Nesse estudo você vai aprender o que é a Nova Aliança, diferenças entre a Velha e a Nova Aliança. Ainda você vai aprender a orar de acordo com a Nova Aliança e ter as suas orações respondidas. Você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega, entre outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus.